queridos amigos, estamos de volta nesta quarta-feira com Tempos de Refrigério, onde eu trago sempre uma palavra de encorajamento e fortalecimento para a sua fé, para a sua vida, para animar o seu coração. Um tempo de refrigério. E hoje eu gostaria de lembrar alguns pensamentos e a palavra que eu preguei neste último domingo, Dia dos Pais, dia 8 de agosto. Uma palavra que eu comecei a lembrar de Abraão. Abraão, que foi tido para com os judeus como o pai deles. Em Hebreus fala sobre Abraão como o pai da fé. Mas para o judeu, naquela época de Jesus, onde Jesus estava se apresentando como o Filho de Deus e Deus como Pai, nós aprendemos ali que o judeu não aceitava muito bem esse conceito de Deus como o Pai. Ele entendia o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que havia criado todas as coisas, o Senhor dos exércitos, o pastor, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que defende, aquele que interage com o povo e cuida do seu povo, era apresentado naquele momento por Jesus Cristo como o pai Abraão. E eles questionavam esse conceito e questionavam os princípios de Jesus, alegando que eles observavam a lei. Mas se nós olharmos para o Antigo Testamento e a experiência de Abraão, a vida de Abraão foi antes da lei. Quem trouxe a lei foi Moisés. Moisés que recebeu as leis do Senhor, as tábuas da lei, e não Abraão. E Abraão, então, ele experimentou esta graça. Ele ouviu o chamado lá na terra de Ur e ele se dirigiu à terra prometida. Tanto é verdade que Deus trabalhou a fé de Abraão quando ele pede para ele sair da tenda e olhar para o céu e ver todas as estrelas, e ali Deus dá uma palavra para ele. Abraão, assim farei de você o pai de muitas nações. Muitas pessoas serão da sua descendência. Ou seja, Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça, mas ele agiu por fé e não pela lei. Diz a palavra de Deus que ele também deu o dízimo de tudo que ele tinha lá para Melquisedeque. Ou seja, Abraão agiu por fé. E Jesus estava querendo fortalecer a fé do seu povo. E eles, naquele momento, o rejeitaram. Jesus estava definindo ali a paternidade de Deus. Paternidade que, para nós, é muito importante. Essa figura masculina que tem sido deteriorada tremendamente nesta sociedade moderna, onde, infelizmente, maridos, pais abandonam as suas esposas, maltratam seus filhos, onde muitas crianças são educadas, criadas por avós, por mães, por tias. Tudo isso tem, inclusive a mídia, deteriorado a figura masculina. Mas Deus, ele estabeleceu a paternidade desde o princípio. Diz a palavra de Deus que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. E esta cláusula consta na nossa Constituição. A família é formada por um homem e uma mulher. Então, desta forma, nós entendemos que este modelo familiar foi criado pelo nosso Deus. E a paternidade é fundamental
para a edificação, o conforto, as emoções estarem normalizadas na nossa vida emocional, em termos de aceitação. Por isso a paternidade é muito importante. Então eu quero encorajar você. Você que, de alguma forma, se sentiu abandonado pelo seu pai. A palavra de Deus diz que nós devemos honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe significa você agradecer a Deus pela sua origem. Uma semente originou você. Entre milhões de espermatozoides que foram soltos numa relação sexual, você nasceu à imagem e semelhança de Deus. Você é especial. Você foi criado com um propósito de Deus. Então você, ao honrar o seu pai e a sua mãe, você está honrando a Deus por Ele ter te criado. A tua vida não é sem vazia, não é por acaso. A sua vida, ela não tem sentido, ela foi criada por Deus. Então, encare a vida como um propósito, como algo estabelecido pelo Senhor. O que eu queria trazer para você é que quando Jesus apresentou a oração do Senhor, o Pai Nosso, Ele nos deu livre acesso para chegar diante de Deus com as mãos vazias, com o coração quebrantado, dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Você consegue imaginar essa situação? Você chegar na presença de Deus, o teu Pai, independente do teu pai terreno, você tem um pai no céu, que é, inclusive, o Criador do céu e da terra. Aquele que dá vida, aquele que sustenta este universo, ele te trata como pai. Que privilégio nós temos! Que privilégio de nos aproximarmos na presença do Senhor. E a continuação, depois, lá em Mateus capítulo 7, Jesus diz: que filho que pede um pão para o seu pai, recebe dele uma cobra, recebe dele uma pedra. E ele fala: se vocês que são maus, ou seja, que têm uma natureza humana, que são instáveis, sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagina o Pai Celestial que dará coisas melhores aos seus filhos. Por isso eu quero animar você, fortalecer a sua fé. Peça ao Pai Celestial a restauração da sua alma. Confesse os seus pecados a Ele. Receba Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. A palavra lá em João 1,12 diz: a todos quantos o receberam a Jesus como Salvador e Senhor, Deus os tornou filhos de Deus. Então é importante nós termos um relacionamento agora restaurado com nosso Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso, como filhos, nós podemos orar ao nosso Pai e pedir a sua graça, a sua bênção, e receberemos coisas muito melhores para nós. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos desenvolver este relacionamento, não mais apenas como um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, mas agora como um Deus Pai, aquele que nos acolhe, aquele que nos abençoa, que nos protege, nos sustenta nos momentos de maiores dificuldades. Nós, Senhor, sabemos que como pais naturais, queremos dar boas coisas aos nossos filhos. Mas, Senhor Deus, neste momento pedimos a restauração, um propósito de vida a cada um, que possamos ser edificados, consolados, fortalecidos, até curados das nossas enfermidades, porque Tu és o nosso Pai, Tu nos ouves
e nós oramos neste momento em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Queridos, eu quero desafiar você, encorajá-lo a estar conosco no próximo domingo, 18 horas. Assista-nos pelo Facebook e YouTube, novavidacampobelo.com. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, em o nome do Senhor. Um grande abraço.